E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Mais uma vez por aqui e dessa vez para nós resolvermos mais uma questão do Enem. Hoje nós vamos comentar sobre uma questão de parasitologia, que também envolve questões de saneamento básico. Afinal de contas, a saneamento básico e parasitologia, ou doenças parasitárias, caminham lado a lado, beleza? Então vamos lá para mais uma questão Enem sobre parasitologia. Então, a questão Enem de 2018, que dizia o seguinte: conhecer o mecanismo de transmissão e disseminação de uma dada enfermidade é de muita importância para fundamentar medidas mais efetivas para o controle da doença. A esquistossomose maçônica, uma doença infecciosa parasitária, é um problema de saúde pública no Brasil. Sua apresentação clínica varia desde a forma assintomática até aquelas extremamente graves. O diagnóstico e o tratamento são relativamente simples, mas a erradicação só é possível com medidas que interrompem o ciclo de vida do parasita. Então temos aqui uma questão falando sobre esquistossomose, uma doença parasitária muito comum no Brasil, beleza? O seguinte texto traz então as afirmativas. No entanto, antes de analisar as afirmativas, vamos dar uma olhada, vamos relembrar então o ciclo da esquistossomose. Como é que acontece o ciclo, então, da doença? Então, o ciclo da doença acontece da seguinte forma. Existe, então, um indivíduo contaminado, beleza? Existe, então, um indivíduo contaminado. Esse indivíduo contaminado, ele tem no seu intestino o verme adulto, a esquistossomose adulta, tá? O Esquistossoma mansoni, que é o verme adulto. Então, esse verme adulto está no intestino do homem contaminado, do indivíduo contaminado, e esse verme, tanto a forma masculina quanto o gênero feminino, está lá. O que acontece? Esses dois animais, o masculino e o feminino, eles vão se reproduzirem de forma sexuada, liberando dentro do intestino do indivíduo contaminado os ovos, tá? E esses ovos eles são liberados para o ambiente nas fezes. E aí, então, aqui, ó, no ciclo de vida que mostra, então, os ovos sendo liberados com as fezes. E aí, esses ovos saem. E em algum momento, quando esses ovos eles encontram água doce, esses ovos, então, vão eclodir. Esses ovos eclodem, então, em uma larva ciliada chamada de miracídio. Essa larva ciliada chamada de miracídio, tá bem? Ela vai parasitar o caramujo. Logo aqui embaixo do ciclo vocês conseguem ver. E aí essa larva ciliada, chamada de miracídio, ela vai parasitar o caramujo. Neste caso, gente, eu quero deixar um alerta para vocês. Qual que é o alerta? É o seguinte. O único caramujo que pode ser parasitado por essa larva ciliada, o miracídio, é o caramujo do gênero Bionfalaria. Somente esse caramujo. Por que é que eu estou falando isso? Porque a mídia ela está trazendo algumas informações que não são informações exatas em relação à transmissão dessa doença. No Brasil, hoje no Brasil, existe uma enorme população de um caramujo conhecido como caramujo africano. Justamente o nome africano já remete que ele vem da África. E esse caramujo ele foi trazido para o Brasil no intuito de ser produzido escargot a partir dele. No entanto, o brasileiro não aprovou o paladar do escargot com o caramujo africano. E aí o que houve? Houve o seguinte, não houve nenhuma preocupação com o ambiente, não houve nenhuma preocupação com o animal, e esse animal então ele foi solto indiscriminadamente no Brasil. Houve que esse animal encontrou aqui então clima favorável, alta disponibilidade de nutrientes e teve fêmeas e machos para se reproduzirem. E, sobretudo, não tem o seu predador natural. Haja vista que ele é um animal exótico, vindo da África, e seu predador natural está na África. Resultado disso, aumento da população desse caramujo em grande quantidade, houve um boom e hoje é considerado como pragas em alguns lugares do Brasil, porque eles acabam consumindo todo tipo de lavouras, tá certo? No entanto, o caramujo africano, ele não transmite a esquistossomose. Já existem estudos acerca do caramujo africano, que ele pode ser um dos vetores para a meningite, mas não tem nada confirmado.
Porém, a ectossomose ela só é transmitida só e somente só pelo caramujo do gênero Bionfalaria. E esse caramujo do gênero Bionfalaria, ele vive em água doce e parada, ou seja, em rios, em lagos, tá? Ele só vive neste ambiente e nenhum outro ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, o que eu quero dizer para vocês aqui é o quê? Que o caramujo africano ele não transmite a ectossomose e a ectossomose só pode ser transmitida pelo caramujo do gênero Bionfalaria, beleza? Então, em água doce, quando esse ovo ele entra em contato com água doce, ele eclode, e aí ele vai liberar então uma larva, ele vai liberar uma larva chamada miracídio, uma larva ciliada. E essa larva ciliada, ela então vai entrar em contato e vai parasitar o caramujo do gênero Bionfalaria, que é o caramujo que vocês conseguem ver no ciclo. Neste caramujo, essa larva, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, ela vai passar por sucessivas divisões celulares por meio de mitose, e dessa larva, dentro do caramujo, será liberada uma nova larva, que é a larva chamada de cercária. É essa larva aqui. Essa larva cercária é a larva que é a larva contaminante do humano, tá certo? É a larva contaminante do humano. Sendo assim, vocês devem analisar duas coisas aqui extremamente importantes. A primeira, se ligar, tá? Ficar esperto que o ciclo da ectossomose possui duas larvas. Uma larva que parasita o caramujo, chamada de miracídio, e uma larva que parasita o humano, chamada de cercária. Beleza? Segundo, o ciclo ele passa por dois indivíduos, tá bom? Um caramujo e um homem. Sendo assim, existem dois hospedeiros para o ciclo. Existe o hospedeiro intermediário, que é onde o caramujo, que é onde a larva ela se desenvolve na fase assexuada, que é no caramujo, e existe o hospedeiro definitivo, que é onde o verme se desenvolve na fase sexuada, que é no homem. Então, essa larva aqui, a cercária, ela vai entrar por meio da pele do homem, tá bem? E vai direto pelos vasos sanguíneos até chegar onde? Vai direto pela circulação até chegar no intestino. No intestino ela vai se desenvolver, e aí vai transformar em um verme adulto, masculino e feminino, vai se reproduzir e vai dar continuidade ao ciclo, beleza? Então, espero que tenham entendido como é que acontece o ciclo de vida da ectossomose. Sendo assim, vamos para a questão. Então, novamente, tenho enunciado a questão. O enunciado da questão diz o quê? Conhecer o mecanismo de transmissão e disseminação de uma dada enfermidade é de muita importância para fundamentar as medidas mais efetivas para o controle da doença. A esquistossomose mansônica, uma doença infecciosa parasitária, é um problema de saúde pública no Brasil. Sua apresentação clínica varia desde a forma sintomática até aqueles extremamente graves. O diagnóstico e o tratamento são relativamente simples, mas a erradicação só é possível com medidas que interrompam o ciclo de vida do parasita. Indo para a questão, o que o Enem pede é o quê? Com base nas informações do texto, avalie quais das propostas seguintes será eficaz no controle da esquistossomose mansônica e na manutenção da saúde geral da população local. Letra A. Letra A diz o quê? Impedir o consumo de carne crua ou mal cozida em regiões afetadas pela esquistossomose. Gente, a transmissão da esquistossomose a gente viu que se dá pelo quê? Pelo contato com água parada, com contato com água doce e parada, tá bem? O consumo de carne crua ou mal passada não transmite a esquistossomose, transmite outra verminose chamada de temíase, conhecida popularmente como a solitária, tá certo? Então, a transmissão da barriga d'água, que é popularmente conhecida como esquistossomose, se dá por meio do contato com água parada, tá bom? Água doce e parada. Letra B. Evitar utilizar água de lagoa de regiões afetadas pela esquistossomose para beber ou para preparo de alimentos. Gente, é uma medida, assim, extremamente difícil, por quê? Porque, primeiro que você evitar o contato com a lagoa que está afetada, você tem ali uma lagoa, você tem ali um rio, e é difícil saber se aquele rio está afetado ou não, tá bem? E depois que ninguém anda utilizando água de lagoa ou água de rio para preparar alimentos ou para beber, só em situações extremamente, digamos que, situações de extrema necessidade. Caso contrário, isso não acontece.
tá? Letra C, eliminar os caramujos das regiões afetadas pela extossomose, aplicando substâncias tóxicas na água e lagoas. Se eu aplicar substâncias tóxicas em água e lagoa, eu não vou apenas matar o caramujo, como eu vou danificar, eu vou afetar toda a fauna e flora existente naquela lagoa. Então eu vou causar um prejuízo enorme para o ecossistema. Então essa não seria uma solução viável. Letra D, evitar a contaminação de corpos de águas por ovos de extossomose com a construção de instalações sanitárias. Essa sim é a questão correta. Por que, professor, essa é a questão correta? Porque, primeiro, se eu evito a contaminação de corpos de água, ou seja, se eu evito a contaminação da água que é utilizada pela comunidade, se eu evito que essa água seja contaminada, então estou prevenindo que a doença aconteça. E o mais importante ainda, se eu evito que a água contaminada chegue até a comunidade por meio de quê? Por meio de instalações sanitárias, então, obviamente, que essa larva não vai chegar, então, até os indivíduos para ser contaminados. Tá certo? Então, instalações sanitárias é sempre importantíssimo no combate à verminose. Não só a extossomose, mas existem diversas outras verminoses que podem ser combatidas, que podem ser prevenidas com a instalação sanitárias, com o processo de instalações sanitárias, tá bem? Por que aqui não seria a letra E? Impedir o consumo humano de hortaliças regadas com água contaminada por extossomose, como eu falei. É uma medida extremamente difícil. Eu vou pegar lá, eu não sei de onde, eu comprei uma hortaliça na feira, eu não sei de onde veio essa hortaliça e agora eu preciso saber se ela está contaminada ou não com extossomose. Então é algo extremamente difícil de fazer, tá certo? Então neste caso, alternativa D. Instalações sanitárias, lembre-se que instalações sanitárias são sempre importantes no combate a doenças parasitárias e a verminoses. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sanado algumas dúvidas de vocês. Fico por aqui. Até mais.